Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, que é o programa de psicologia, de espiritualidade aqui da nossa amada Rádio Catedral. E estamos presentes juntinho de você que está aí no seu trabalho, você que está na sua casa almoçando um pouco mais tarde, né? Aliás, aos domingos nós preferimos ficar um pouquinho mais na cama, ainda mais com esse friozinho, não é mesmo? Hoje eu estou com um presente aqui. Muita gente pede para que ele retorne, ele que faz parte do programa aqui da Rádio Catedral, que compõe a equipe do programa Viver Bem, que também compõe o time do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese, que é o Dr. Fausto Josino. Já já ele vai falar com vocês, ele ainda não... Acho que a última vez dele aqui foi o ano passado, que a agenda desse Dr. Fausto é muito cheia, gente. Mas já já ele se apresenta. O tema de hoje é transtorno do espectro autista em adulto. Já ouviram falar? Costumamos, nós psicólogos e profissionais da área de saúde mental, denominarmos esse nome tão extenso, denominarmos por uma sigla, TEA. É isso mesmo, TE, né? TEA, como se escreve chá em inglês. Então, mas é o transtorno do espectro autista em adulto. Normalmente pensamos muito no autismo na fase da infância. É o que é mais comum, né? Sermos atravessados, atendermos, mas existe em adulto também. Afinal, a criança não se torna adulta? Pois é, gente. É sobre esse tema que falaremos hoje. Antes de começarmos, eu quero fazer um convite a todos vocês que nos acompanham em todos os domingos, que participem aqui com a gente, enviando mensagem para o 3231-3560. Mensagens significativas, mensagem de observações e mensagem principalmente de colaboração com o nosso programa, fazendo suas perguntas, enviando sugestões de temas, e se precisar enviar por e-mail, é o seguinte, viverbem@radiocatedral.com.br. Doutor Fausto Josino, que é da comunidade Shalom. Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Catedral. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, né, para compor esse programa, né, e poder falar sobre esse assunto do transtorno do espectro autista em adultos. Espero mais uma vez poder colaborar um pouco com vocês, para vocês, né, com aquilo que eu sei, com aquilo que eu conheço a respeito do assunto. E conhece muito, porque eu conheço o Fausto de uma longa caminhada aqui, então ele tem realmente dedicação ao trabalho da psicologia, ao seu trabalho de atendimento clínico, e eu vou lhe pedir, Fausto, que você se apresente. Acredito que você tenha alguma especialização, né? Nós trabalhamos até no mesmo espaço, e também o seu CRP, por favor. Sim. Então, eu sou o Fausto Josino, né? Dr. Fausto Josino. Sou especialista em logoterapia, estou terminando aí para me tornar um logoterapeuta, né? Faltam apenas uns detalhezinhos, né? Mas meu CRP é 05-53830, né? E você é da comunidade Shalom? Sou da comunidade católica Shalom, né? Já há algum tempo, né? E estou aí. Que bom, é psicólogo clínico, atende online e atende presencial, sim, aqui exatamente, pertinho da Mitra, né? Sim. Aqui no Largo do Machado, mas no final você passa seus contatos. Sim. Então, Fausto, doutor Fausto, vamos falar desse tema, TEA,
transtorno do espectro autista em adulto. Poderia fazer um contexto aos nossos ouvintes, né, dizer o que é? Então, o transtorno do espectro autista é um distúrbio do desenvolvimento neurológico, né? que é caracterizado por algumas dificuldades de comunicação social, interesses restritos desde a infância até a fase adulta, né? Então é uma realidade que compromete, né, até mesmo o próprio CID, né, que é a classificação estatística internacional de doenças, fala que pode comprometer a linguagem, né, e também comprometer a parte intelectual, né, algum tipo de deficiência intelectual. Sim. Então, existem alguns tipos de transtornos, ele varia, né, na verdade, existem umas variações de acordo com a gravidade do transtorno, né? Então, em alguns casos, compromete a linguagem somente e não compromete não compromete a parte intelectual, né? Às vezes é o contrário, compromete a deficiente intelectual, mas não compromete a linguagem, né? E assim vai fazendo associações que vão estabelecendo até onde é grave, até onde não é grave, né? Até onde é mais leve. Entendo. Então, na verdade, doutor Fausto, nós, psicólogos, até identificamos, né, o diagnóstico, o psicodiagnóstico fechado do autismo, né, que é um distúrbio, uma doença de desenvolvimento neurológico, como o doutor bem colocou, mas esse psicodiagnóstico ele só é fechado com um psiquiatra, não é isso? E sim, nós, como bem iniciei, né, hoje estamos falando desse transtorno da fase adulta, mas acompanhamos que é muito comum enxergar casos de crianças, né? Então ele é mais comum, não que ele seja mais comum, né? Mas digamos que os estudos e a saúde neurológica, os profissionais da saúde focam mais seus estudos nas crianças, mas graças a Deus vem sendo alguns adultos diagnosticados tardiamente. Isso significa dizer que ele já tinha, porque não desenvolveu na fase adulta, e sim na infância, mas que não foi dado uma atenção devida. Poderíamos dizer assim? Sim, sim. Inclusive esses casos tardios, né, esses diagnósticos tardios, né, eles geralmente nos adultos são casos mais leves, né? Sim. Porque muitas vezes durante a infância não houve assim uma detecção daquele, não se pôde detectar, às vezes pelo convívio familiar, às vezes não foi detectado, às vezes a fase nesse caso leve, geralmente a parte intelectual ela não é tão comprometida, ela não é comprometida, né? Então isso vai se passando meio que desapercebido, né? E às vezes com o passar do tempo é possível notar certas coisas que são distintas do que aquilo que nós consideramos o padrão normal, né, do ser humano, né, que não tem esse tipo de transtorno, né? Então, na infância, geralmente a criança ela geralmente é mais visível, né? Então é mais fácil na infância de detectar e fazer o diagnóstico precoce, né? E assim poder efetuar um tratamento, né, desde a época da infância, né? Sim, interessante essa colocação e bem esclarecedora, gostei, né? Porque é importante que estejamos sim atentos, que na fase adulta, adolescência, se tem condições de ter um diagnóstico. Então, voltamos a dizer, né, e a lembrar, a esclarecer,
que é muito importante o profissional da saúde psicológica, né? E nós, psicólogos, reunimos essa habilidade, essa competência para identificar e orientar a família, orientar o paciente a fazer o tratamento devido, concomitante, com um profissional da psicologia e com um profissional da psiquiatria. Até nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente, né? Acredito que o Dr. Fausto vai falar também sobre o tratamento, mas algo que me chama a atenção, porque assim como você, Fausto, também acompanho, né, pessoas portadoras, né, do distúrbio, e há algo que me chama a atenção e vale a pena nós colocarmos aqui como esclarecimento do que é esse transtorno, o que é caracterizado principalmente pela dificuldade de comunicação social, né? Quem tem esse transtorno, ele tem uma dificuldade grande de olhar nos olhos, vamos falar também disso, dificuldade grande principalmente dessa interação. E isso podemos observar desde criança. A criança que ela é mais recolhida, não estamos falando de uma timidez. Então vale a pena a gente atentar sobre isso. Agora, outra pergunta que chega, Dr. Fausto, quais as características do transtorno do espectro autista? Então, como eu ia falando dessa questão do transtorno do espectro autista, que ele pode ser leve, moderado e grave, né? Sim. Então, e vem esses tipos de comportamento, né, que muitas vezes é perceptível na questão do transtorno do espectro autista, que vai afetar a questão da interação, da comunicação social, da linguagem, a própria deficiência intelectual, né? Então, muitas vezes a pessoa, né, principalmente na fase adulta, onde a percepção é que é um grau mais leve, né, geralmente o adulto ele é mais afetado na parte de comunicação social, como você falou, e da interação, né? Então, nessa questão do relacionamento, essa dificuldade mesmo de olhar nos olhos, né? Essa dificuldade de receber ou expressar afeto. Receber ou expressar afeto, às vezes no modo de operar, no sentido assim de relacionamentos, no sentido de fazer um trabalho, uma atividade, a pessoa ela tem mais uma tendência de fazer essas atividades sozinha, né? Ela tem dificuldade de trabalhar em grupo, né? Então, existe uma série de coisas que vão meio que fazendo a gente perceber que pode haver essa característica aí do transtorno do espectro autista. Entendo. E existe, Dr. Fausto, já que estamos falando de características, né, que observamos através até dos nossos próprios estudos científicos, existe algum exame específico para comprovar o autismo em adulto? Não existe nenhum exame, né? Realmente assim é uma questão de percepção, de contato com essas pessoas, né? E você vai percebendo mesmo essas características, e é importante assim que essas pessoas elas sejam conduzidas a um profissional, né, que possa de fato diagnosticar, dar o diagnóstico e assim iniciar um tratamento para o transtorno do espectro autista. Exatamente. Afinal, né, bem sabemos que nenhum exame existe capaz de detectar esse transtorno, ou o autismo, né? Mas, como o Dr. Fausto bem coloca, a avaliação é fundamental. Então, se observe
que há um filho ou uma criança na família com estas características, convém, né? Convém levar para uma avaliação do profissional da área de saúde. Aí sim poderá ser identificado e ter o tratamento de forma devida, né? Para que não hajam dificuldades, né, nesse desenvolvimento e a criança seja, de certa forma, taxada, muitas das vezes, equivocadamente, né, sem o tratamento devido. Como é feito, acho que estamos já até falando sobre isso, mas é uma pergunta que chega da produção, em cima do que já estamos abordando, como é feito o diagnóstico deste transtorno em adulto? Como é feito? Então, é exatamente por essa observação desses comportamentos, né? Então, o adulto ele tem alguns comportamentos, ele tem dificuldade de interagir, né? Ele tem dificuldade, às vezes, de assimilar certas piadas, né? de segundas, de duplo sentido. Ele tem dificuldade dessa interação social, às vezes numa atividade, uma dificuldade de atuar em grupo, né? Ele tem dificuldade de como é que eu posso falar? Do contato também, né? De estender e uma compreensão devida sobre um tema que está sendo abordado. Muitas das vezes a própria interação, né? A falta, a ausência de interação, já que quem é portador desse distúrbio, ele se isola. É como se ele tivesse, muitas das vezes, né? Digamos, no senso comum fala, está no mundo da lua. Não é isso? Sim, sim. E é observando esses tipos de comportamento que se pode se diagnosticar o transtorno do espectro autista, né? Então, geralmente, como a gente estava falando, né, quando é uma questão, quando é um diagnóstico precoce, ou seja, desde a infância, geralmente é mais fácil de perceber porque às vezes é algo mais evidente, né? E com o passar do tempo, com a convivência, esses distúrbios eles não são tão perceptíveis, né? Às vezes é um contato mais, é um vínculo mais próximo que vai fazendo com que a gente vá percebendo esse tipo de comportamento, né? E vá assim, questionando, né, essa realidade. Então, uma vez que se perceba esses tipos de comportamento, né, é importante que se possa encaminhar mesmo para um profissional, né, como já tinha falado. Sim, as perguntas estão chegando, né, bem interessantes e tem a ver com isso que o Dr. Fausto está abordando. Então, estão bem concatenadas. Muito bom, Fausto. Por que é que muitas vezes se faz um diagnóstico tardio em adultos? Exatamente porque não se foi detectado, né, durante a infância, né? Se deixou passar desapercebido. Então, esse diagnóstico ele é feito mais tarde, né? Então, se fosse um diagnóstico precoce, seria feito com mais antecedência, entendeu? E assim poderia se fazer um tratamento antecipadamente, né? Porém, muitas vezes, nesse caso, não se tem essa atenção, até porque, muitas vezes, como eu disse, né, no distúrbio leve, essa questão, principalmente a questão intelectual, ela não é comprometida. Ela não é comprometida. Então, a gente, às vezes, a criança tem um bom rendimento escolar, ela até interage na escola, né, e tudo, mas não é algo tão perceptível, né? Então, às vezes, às vezes acontece então de se acabar se fazendo um diagnóstico tardio devido a essas não poder perceber essa realidade
que vai se apresentando ao longo da vida da pessoa, né? Desde os seus primórdios, né? Então, o que o doutor Fausto coloca é que esse diagnóstico ele é definido a partir de critérios clínicos e, gente, baseado em quê? Baseado no comportamento da pessoa. E, claro, e aí cabe aqui, né, doutor Fausto, chamarmos, no bom sentido, né, a atenção, né, o olhar atento de professores, dos titios, do papai, da mamãe, para as crianças. Né? Observem o comportamento destas crianças. Por quê? O diagnóstico, ele é baseado, como eu disse, em critérios clínicos. O profissional da saúde mental vai ouvir as autoridades, seja pai, mãe, professores, muitas das vezes o psicólogo vai à escola, psicólogo especialista no atendimento infanto-juvenil, vai à escola para esse levantamento. Né? E é que dessa forma é que se pode fazer um início de uma avaliação clínica. Ou seja, é através do comportamento, através do modo de ser e de agir daquela pessoa no mundo. Você quer complementar alguma coisa? Não, é exatamente isso, né? Então, é muito importante essa atenção, né? Com relação às crianças, principalmente, né? Toda aquela estrutura em torno da criança, né? Pais, professores, familiares, né? Até mesmo, às vezes, algum pai de algum amigo que é mais próximo, que tem aquela convivência, que possa perceber alguma coisa, né? É importante essa atenção, né? Pelo bem da própria criança, né? Para que ela possa se desenvolver da melhor forma possível, apesar desse transtorno que ela possa ter. Então, quanto melhor e quanto mais precocemente eu souber lidar com o que está acontecendo, né, melhor eu vou poder dar uma base para essa criança, né, que se tornará um adulto, para ela poder encarar esse desafio que ela pode vir a ter na interação com as pessoas, na comunicação social, até mesmo na linguagem, dependendo, né, fazendo algum tipo de tratamento voltado para isso, né? Então é importante essa atenção, né? Então é importante que aquelas pessoas que estão no entorno dessa criança, né, desse adulto também que está ali também às vezes passando por essa dificuldade, né, que possam auxiliar nesse sentido, né, orientando para um profissional. E chega aqui através do WhatsApp, né, uma pergunta da ouvinte, essa se identifica, né, de Copacabana, chamada, acho que é Caroline, com K. Caroline de Copacabana pergunta ao doutor Fausto: poderia citar então alguns comportamentos que podem indicar o autismo? E, gente, sobre o autismo em adulto. Então, o tema de hoje, que está sendo abordado pelo psicólogo clínico, especialista em logoterapia, Dr. Fausto Josino, o tema é transtorno do espectro autista em adulto, o TEA. E Fausto está abordando muito bem e eu convido vocês agora, nesse segundo bloco do programa Viver Bem, a continuar participando aqui com a gente através do nosso WhatsApp 3231-3560. Quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, para a Miriam, ouvinte do programa, que está nos escutando agora, mandou aqui o seu recadinho, e também para quem está participando agora aqui com a gente, que é a ouvinte Caroline, com K, Caroline de Copacabana. Ela pergunta: doutor Fausto, pode citar alguns comportamentos que podem indicar o autismo? Sim, Caroline. Então, vamos aqui enumerar algumas coisas, né? Então, habilidades verbais normais, mas comunicação difícil, né?
pouco contato visual, é aquela pessoa que não gosta de olhar no olho, né? Então tem dificuldade de olhar a pessoa, de olhar no olho, né? Não aceitar a imposição de regras, né? É inflexível para modificar algumas coisas que faça parte da rotina, né? Mais uma vez aqui a ausência de contato de visual constante, ou ficar aquela perdurando no olhar no olho da pessoa, né? Olhar para a pessoa durante muito tempo, ele não é comum nesse caso, né? Às vezes tem a inteligência do adulto, no adulto, né? Uma inteligência normal, até mesmo acima do normal em alguns casos, né? Tem um interesse restrito, específico, por um único tópico. É aquela pessoa que às vezes ela começa a falar de uma coisa, ela vai falando, e ela não muda de assunto, e mesmo com a outra pessoa não já assim meio impaciente com o assunto, né, já está meio cheia daquele assunto, ele não consegue perceber essa mudança no outro, né, essa impaciência do outro. Ele continua falando sobre aquele assunto que ele está meio que centrado ali, né? Interações sociais atípicas, de linguagem extremamente formal, né? Dificuldade para se conectar com outras pessoas, manter relacionamentos amorosos e fazer amizades. Essas são umas das características, né? E esses outros comportamentos que a gente foi colocando, né? De comunicação, de interação, essa questão mesmo de olhar nos olhos, né? Que foi uma situação, é uma situação muito comum, né? E essa questão da linguagem também, né? Muitas vezes a pessoa tem uma facilidade de falar, mas se comunicar com o outro é mais difícil. Então, estabelecer essa comunicação social é mais difícil para o autista. Bem interessante. Agora tem uma pergunta aqui, eu vou ter que consultar. Vou ter que consultar, porque de fato não me recordo, né? E se você também não recordar, a gente volta daqui a mais um tempinho nela. Mas existe alguma lei de proteção para a pessoa autista? Eu sei que existe, eu só não sei qual. Eu também não sei dizer. Então, já voltaremos, que essa pergunta me chega aqui, né? Pelo WhatsApp, não tem ninguém identificado, mas a você que colaborou aqui com essa pergunta, existe alguma lei de proteção para a pessoa autista? Nós sabemos que existem leis para portadores de deficiência, né? Então, sei que existe, sabemos, mas especificamente já voltaremos com a resposta. Agora, outra que nos chega, Fausto, está chegando bastante mensagens. Olha, que sinais e sintomas podem caracterizar o TEA de alto funcionamento em adulto? Pergunta muito boa. Quais os sinais e quais os sintomas? De certa forma, você já vem, né? vem colocando. A gente já foi especificando os comportamentos, porque o TEA de alto funcionamento é exatamente esse TEA leve. Sim. Né? É o TEA leve que a gente está comentando ao longo do programa. Então são esses comportamentos que a gente já foi mencionando, aí entre eles a questão da comunicação social, essa dificuldade, só lembrando de algumas coisas, né? Muito bom. Por exemplo, essa dificuldade de assimilar certos comentários de duplo sentido, né? Essa dificuldade de ter empatia também com o outro. Muitas vezes a pessoa que tem TEA, ela não consegue ter empatia, não é muito próprio, né, dessa pessoa, ela tem empatia. Então, entre esses outros comportamentos que a gente foi colocando aí ao longo do programa. Sim, muito bom. Tem outra pergunta aqui.
qual deve ser a nossa atitude para que sejam cada vez mais incluídos na dinâmica social e de mercado? Acredito que seja. Qual deva ser a atitude de uma sociedade, né? A nossa atitude para que cada vez mais portadores do transtorno do espectro autista sejam incluídos na dinâmica social? Então, eu vou citar o próprio Viktor Frankl, que ele fala uma questão no livro Sede de Sentido, ele fala que amar é captar a unicidade, a irrepetibilidade de cada pessoa, né? Então, muitas vezes a nossa atitude é saber captar essa característica dessas pessoas, né? Que trazem uma certa especificidade. Então, saber acolher uma pessoa autista, né? Saber lidar com uma pessoa autista, né? Acolhendo nessa sua singularidade, nesses comportamentos, sabendo lidar, não se, como é que eu posso dizer, não não o tratando de forma diferente, sim inclusiva, né? Exatamente. O amor é capaz de tudo. Não rejeitando, né, pelos seus comportamentos também, né? Então, realmente assim, o amor é capaz de acolher e até mesmo de criar espaços para que essas pessoas elas possam cada vez mais interagir junto à sociedade, apesar da deficiência que elas possuem, né? Limitações, digamos, né? Sim, melhor dizendo. Vejo que o nosso coração tem espaço para todos e o mundo se tornará cada vez melhor e mais bonito, mas começa por cada um de nós. Então, essa necessidade se torna necessário acolhermos nossos irmãos, todos somos portadores de alguma limitação. Então, haverá sempre, não existe ninguém 100% perfeito, a perfeição não existe. Então, termos paciência, termos calma, sobretudo termos o amor, porque com o amor conseguiremos tudo. E assim, o autismo, né, a pessoa ela funciona de uma forma diferente do que nós estamos acostumados a lidar. Então, também isso nos provoca e até mesmo nos convoca a ter um olhar distinto para essas pessoas, né? Até a nos reacomodar diante dessa realidade que está cada vez mais sendo comentada e vivenciada entre nós, né? Então é muito bom que essa realidade ela esteja sendo tratada, ela esteja sendo abordada, esteja sendo questionada, conferenciada muitas vezes aí em vários lugares, para que nós possamos despertar para esse tipo de cuidado, né? Para esse tipo de atenção e de lidar com esse diferencial entre as pessoas, né? Essa diferença entre as pessoas, né? Exatamente. Afinal, somos todos seres diferentes, mas o sonho maior de Deus, não é vivermos em paz. Exatamente. Ainda que tenhamos diferenças, limitações. Tem uma pergunta que chega também da produção, por que atualmente o autismo é chamado de TEA, dessa abreviação? TEA. Sim, tem a ver com o manual, né? A última edição do manual que nós, profissionais da área de saúde, como todos os demais profissionais, nós temos estudos científicos, nós temos manuais, né? O Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, que é a última versão. Então, essa versão atual faz referência aos transtornos do espectro autista, englobando no chamado TEA. Então, tornou-se um diagnóstico único, gente. E assim, se moderado, se leve, se maior comprometimento, essa variação maior,
O CID é um, mas essa avaliação maior se dará a partir desse psicodiagnóstico que vem sendo muito comum, e eu acho muito rico, acredito que você também, né, Fausto, um acompanhamento interdisciplinar, né, com psiquiatra, com psicólogo, com fonoaudiólogo. Exatamente. É muito rico. Exatamente. Até porque envolve outras realidades, não é só uma questão, não é só uma questão de fórum psiquiátrico, né, mas por haver linguagem, né, o comportamento e tudo mais. Então são várias frentes aí de atuação para que essa pessoa, né, que possa portar um transtorno de espectro autista, ela possa interagir da melhor forma possível com todos, né? Tem uma outra pergunta e fala de casos severos. A pergunta é, em casos mais severos, qual é a importância da participação médica e da participação da família? Então, em casos mais severos, é fundamental essa atenção maior, né? Porque muitas vezes a pessoa que porta, né, que tem o transtorno do espectro autista, ela não é tão capacitada a lidar de forma independente. Ela precisa do auxílio, seja de um cuidador, seja da família, né, ou seja de uma instituição, ou né, até mesmo tendo que ser internado, né, para ser bem tratado, né, para ser bem tratado nessa realidade. Então é muito importante essa atenção, esse cuidado, porque realmente ele é mais dependente daqueles que estão no seu entorno ali, né? Existe uma dependência maior. Entendo. Que ótimo! A Marília Gouveia, de Santíssimo, faz uma pergunta interessante. Também já falamos um pouco, mas vindo de uma ouvinte, vamos complementar. Qual é a causa do autismo? É a pergunta da Marília. Marília, até para adiantar aqui, né, as causas a produção já está sinalizando que vamos precisar fazer um minutinho de intervalo, mas eu diria logo a Marília que as causas do transtorno autista elas não são completamente conhecidas. E assim como o Dr. Fausto bem colocou, né, precisa de uma avaliação clínica. A pergunta é da ouvinte Marília Gouveia, de Santíssimo. Ela pergunta qual é a causa, ou seja, qual o motivo que leva, né? Qual é a causa do autismo? Nós sabemos que não tem algo definido, né? Totalmente conhecido, mas deixo a palavra com o doutor. Bem, é isso, né? Não tem uma definição, não tem uma definição do que seja a causa de fato, né? Ainda se está procurando, se pesquisando, entendendo, né, de fato como é que isso se dá, mas ainda não tem essa definição, né? Ainda não bateram um martelo, é isso, né? Sim, não tem isso. Não temos estudos científicos, né? Nós sabemos, né, Fausto, que há evidências, né, pelas nossas leituras, pelos nossos estudos, nós que atendemos também pessoas que têm o distúrbio, né, e muitas das vezes temos que fazer o atendimento concomitante interdisciplinarmente com outros profissionais da área de saúde. E essa interdisciplinaridade, ela nos é muito rica e vamos aprendendo cada vez mais. Então sabemos que há evidências que existem causas hereditárias. Ou seja, se um avô tem, um pai tem, há uma tendência, né? Não há nada comprovado, né? Mas há uma tendência, sim. E os fatores ambientais também, né? Já ouvi muito falar que estresse, não que, gente, por favor, não, a gente
que se relaciona com a equipe interdisciplinar, nós psicólogos precisamos ficar muito atentos, né? E aqui outra pergunta, que já respondemos, mas convém falar um pouco mais. Quais os sintomas do autismo? Né? Os sintomas se baseiam mesmo no comportamento, não é isso, Fausto? Sim, então, os sintomas são sempre ligados à questão da deficiência intelectual, comportamento social, da interação e da linguagem, né? Então, como a gente foi falando, né, os sintomas eles vão se manifestar em relação a essas questões, né? Então, de forma mais grave, né, quando há tanto na parte da deficiência intelectual, há uma deficiência intelectual, como também há uma dificuldade na linguagem e no comportamento social, né? Então é uma forma mais grave e pode ir variando de moderado para leve de acordo com o que. Quando é leve é quando geralmente não há uma deficiência intelectual e provavelmente também não há nenhum comprometimento na linguagem e no comportamento social, né? Então o autismo, né, o TEA, ele tem essas variações, né? Essas variações. E os sintomas eles vão variar de acordo com essa realidade, para mais grave, para mais leve. Ótimo. E recebemos aqui uma colaboração para respondermos a pergunta que se existe alguma lei de proteção para a pessoa autista. Então, vou ler aqui o que já me passaram, que existe sim a Lei 13.977, ela é de 2020, acho que é por isso que nós não tínhamos isso muito claro. Então, é uma lei nova, né, gente? Conhecida como a Lei Romeu-Mion, que cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Interessante, né? Então, existe uma lei de proteção. Agora, o que protege, né? Isso precisaríamos adentrar nessa lei. Mas fica aqui a resposta, que foi uma pergunta que nós não tínhamos isso muito claro, né? A pergunta foi a seguinte: existe alguma lei de proteção para a pessoa autista? Então, um colaborador aqui da rádio nos informou que existe a Lei 13.977 de janeiro de 2020, conhecida como a Lei Romeu-Mion, que cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Quer complementar algo mais, Fausto? Não, está bem claro. Aprendemos, viu? Olha que interessante, a nossa praia. Qual é a importância da psicoterapia para a pessoa autista? Então, a psicoterapia ela vai auxiliar a pessoa autista a cada vez mais aperfeiçoar-se nesse comportamento, né, de interação, na parte da linguagem, também junto com, aí vem com as terapias auxiliares, no caso a fonoaudiologia, né, e outros profissionais. Mas assim, quanto mais o paciente, né, com TEA, ele vivenciar essa experiência de terapia, de psicoterapia, ele vai poder cada vez mais exercitar-se, né, no sentido de evoluir no comportamento, e dar melhores respostas a nível de interação, a nível de comunicação, né? E assim o tratamento ele vai proporcionar que o autista ele possa se estabelecer de uma forma mais qualitativa, né, no ambiente social, né, no ambiente social principalmente. Existem profissionais
especializados, né, psicólogos que se especializaram nesse atendimento, mas todos nós, psicólogos, reunimos condições, né, e habilidades para o atendimento e principalmente para essa avaliação clínica, para os encaminhamentos devidos. Então, todos nós psicólogos reunimos essa condição. A produção já sinaliza que faremos mais um intervalo, o último intervalo, mas a pergunta é: existe tratamento para o autismo? Quer começar a responder? Já falamos alguma coisa, né? Então, existe esse tipo de tratamento, a psicoterapia, né? Ele vai, principalmente o pessoal fala muito da terapia cognitivo-comportamental, que ela vai... Entendo, né? É justamente porque nessa terapia mais específica, ela reúne, sim, condições, mas todas as abordagens, elas são capazes. Por quê? O tratamento do autismo, como dissemos, né, no outro bloco, ele é interdisciplinar, é multidisciplinar e, falando assim, é só para que vocês entendam, vai envolver inevitavelmente, por exemplo, pediatra, se for criança, neurologista, psiquiatra, inevitavelmente, essencialmente o psicólogo e um terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. Então, vejam, existe tratamento sim, sabemos que não tem cura, mas existe o tratamento com profissionais interdisciplinares e a abordagem do psicólogo a que melhor se adaptar mesmo à pessoa, né, à família. Reúne as melhores condições, mas... Gente, como passa rápido, né, Fausto, aqui o programa? Precisaremos fazer mais um e é o último intervalo e voltaremos já. Já terminou? Não acredito! Olha, eu estava aqui empolgada, chegando mais perguntas, mas o programa terminou. Convido ao Dr. Fausto Josindo a deixar uma mensagem, dar os seus contatos, e agora temos que terminar o mais rápido possível. Puxa, Fausto. Então, a mensagem que eu deixo, eu acho que eu até já mencionei um pouco, que é saber acolher na diversidade, né? Então, cada um na sua diversidade, na sua unicidade, né, deve ser acolhido naquilo que ele é. Né? Então, essa mensagem que eu tenho para dizer, né? E quero deixar os meus contatos. Sim. Né? Eu atendo no Largo do Machado, na Clínica Viktor Frankl, né, às segundas-feiras, e também atendo online, na modalidade online, né? E meu contato é 98410-1011. Esse é o seu WhatsApp. Eu quero agradecer em nome de toda a equipe da Rádio Catedral, agradecer também a equipe técnica da rádio que nos ampara, que nos apoia, e também deixar a minha mensagem. Gente, não somos diferentes, somos todos iguais, somos todos filhos de Deus e devemos sermos felizes. Ser feliz sempre será a melhor escolha. Para quê? Para vivermos bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.